Olá, pessoal. Então, é, eu quero aproveitar para dizer a todos que eu tô querendo muito receber algumas sugestões de temas para os nossos. Olá, Luane, tudo bem? Então, eu estou começando a nossa live exatamente pedindo sugestão para as nossas próximas duas lives, porque as de outubro já estão todas resolvidas. Mas as duas próximas, eu gostaria de receber sugestão de vocês para a gente poder decidir junto. O que que você acha? Vai pensando aí e ao longo da nossa conversa de hoje, que eu estou aguardando a Luciana, Luciana vai. Olá, Lu, tudo bem, querida? Então, eu tô te convidando. E eu tô aqui é, dizendo pro pessoal que a gente está esperando a Lu. E Olá! olá, seja bem-vinda, querida. Boa Obrigada. noite. Boa noite, muito bom te ver. Boa Pois noite. é, ótimo, saudade. Quanto tempo que a gente não se vê, né? Muito tempo, verdade. Acho que desde o seu É aniversário, né? verdade. Pois é, antes da gente começar a nossa conversa de hoje, eu quero pedir para o pessoal o seguinte, para me darem sugestão para as nossas próximas duas lives, porque a partir de outubro eu já estou com várias outras engatilhadas. Então, a Luane está colocando aqui que ela tem bastante interesse em entender as conexões entre transtorno alimentar e abuso de drogas, principalmente de álcool. Então, ótimo, Luane. Hoje a gente vai falar sobre isso. Mas se por acaso vocês tiverem alguma sugestão para as nossas próximas duas lives, eu estou aceitando sugestão, porque as nossas lives de outubro já estão praticamente definidas. Camila está entrando. Seja bem-vinda, querida. Saudade de você. A Beijo, gêmea. Cris, que é nossa aluna desse ano também. Cris mora nos Estados Unidos, tal como a Luane, e está aqui nos prestigiando. Hoje nós vamos conversar com a Lu sobre o pós-bariátrico, esse acompanhamento pós-bariátrico tão importante e o desenvolvimento de alcoolismo, que é uma coisa tão presente na nossa clínica hoje em dia, né, Lu? Então, como é que tem sido a sua experiência, Lu? Boa noite, gente. Pois é. Ah, no pós-bariátrica, né? Às vezes o paciente não passou comigo antes, não fez o pré, né? Dificilmente um pré bem feito a pessoa vai e acompanhamento depois, né, psicológico no pós, ela vai cair aí nas armadilhas do álcool. Geralmente esse paciente que vem, né, disse com questões com álcool, mesmo drogas, com adicções, né, de toda forma, tem um perfil, que é o paciente que abandona os seus técnicos, eu brinco assim, né, abandona a sua equipe. E não obstante, o psicólogo, eu falo, é um dos primeiros a ser abandonado, porque, né, no início tudo são flores, né? Tudo é lindo. Nossa, tô emagrecendo, a autoestima vai lá no alto, minha vida tá maravilhosa. Era o único problema da minha vida, né? Só que depois a coisa não é bem assim, porque a vida ela não é um moranguinho, né? E isso retorna. E quando chega, né? Quando bate a minha porta, que eu também falo que a minha porta, a nossa porta, é uma das últimas a serem batidas, porque já foi coach, não sei o que, e tudo quanto há, a coisa tá bem robusta, a coisa tá feia, né? A adicção tá bem grave. E o que acontece, né, é que hoje, hoje em dia, cada vez mais, os médicos estão percebendo a importância do paciente ter o acompanhamento psicológico.
E Uhum. eles percebem isso na medida em que os pacientes passam a dar menos trabalho para eles, né? É. Então, começam a valorizar um pouco o nosso trabalho, porque não é um trabalho muito valorizado. E a gente Uhum. sabe que o obeso, ele tem uma compulsão, e a gente precisa trabalhar essa compulsão. E como é que se trabalha essa compulsão? É exatamente através do acompanhamento psicológico, deixando a pessoa entrar em contato com as suas questões, com as suas angústias, de uma maneira que ela possa expressar isso de uma outra forma, que ela possa colocar em palavras sua angústia e que ela não precise se anestesiar, seja com comida ou com álcool. Não é isso, Lu? Exatamente. Exatamente esse nosso papel. Porque quando tem muita gente que fala, né, disso em algumas literaturas profissionais, de um deslocamento da compulsão, né? Aquele estômago diminuído, né, em sua capacidade, né? Então não cabe tanta comida, logo esse paciente desloca para a bebida ou até para outras adições, Com certeza. Não né? é só o alcoolismo, né, Ana? Lu? Uhum. Existe um deslocamento para outra compulsão. Tem mulheres que se tornam jogadoras compulsivas, tem outras que se tornam Compras, compradoras compulsivas. A gente sabe estética. que a questão é a gente trabalhar a compulsão. O que é a compulsão? É a perda de controle. É ajudar o paciente a entender que ele está usando de um artifício que não é positivo para ele, não é saudável para a sua saúde, quando ele opta, por exemplo, pela comida para anestesiar essa angústia, esse mal-estar, porque a característica da angústia é exatamente não ter representação. Então é muito comum a gente ouvir no consultório, não sei o que, que é, uma coisa aqui, é Sim. uma coisa aqui. É. Isso é que chama angústia. Então, para evitar essa coisa ruim aqui, comida, álcool, jogo, enfim, são É. várias possibilidades de tentar anestesiar essa angústia. Antes da gente retomá-lo, vamos ver aqui o que a Luane está falando. Outro tema de interesse é o transtorno alimentar em pacientes com histórico de trauma, como abuso sexual, acidente, crimes. Porém, não Pô, sei se já falaram sobre isso aqui. Já falei sim, mas de repente vamos ver. Se as pessoas estiverem de acordo, esse é um tema tão importante porque ele mostra exatamente essa tendência, não é, do compulsivo. Ele não aprendeu a lidar com os limites. E muitas vezes, pelo fato dele não ter aprendido a lidar com os limites, Luane, ele a gente descobre que é porque ele foi abusado sexualmente. Né? Então, ele é, traz essa marca da falta de limite, né, para o seu corpo. é. Mais uma E o vez, abuso, né? exatamente. A Se falta, ele foi o abusado, abuso aí ele fica abusado. traz isso para o corpo. Né? E aí ele passa Exatamente. a abusar do alimento, né? E A não é, respeitar o próprio limite. E isso está presente, essa tendência para falta de limite está muito presente, né? No pós, no pós-bariátrico, quando não trabalha a sua compulsão e vem a desenvolver essa tendência, né, para desenvolver o alcoolismo. sim. Como é que isso está presente na sua clínica, Lu? Eu vejo, né, você estava, né, falando, continuando aqui do deslocamento, que o sintoma é esse, mas a bariátrica temporariamente resolve a comida, aí desloca-se para a bebida. Então, por quê? Né? A gente precisa ir no cerne. É como uma febre, o alcoolismo, né? A compulsão alimentar é como uma febre, é um sinal de Uhum. que algo ali precisa ser remexido, porque esse sujeito está usando isso para dar conta de si, para dar conta, é um modo, né, de operar na vida. E muitos das pessoas com obesidade, eu percebo que é um modo até autoaliviador.
não dá conta, né? Quando você diz da angústia, não tem lugar, deixa ela aparecer, caramba. Às vezes eu pergunto para o paciente, o que vai acontecer se você não comer? Eu quero que você viva essa experiência, quero estar junto com você. Você pode me mandar mensagem na hora que tiver com muita vontade de chutar o balde, a gente vai viver a experiência junto para ver o que acontece. Quero ver esse monstro aí, vamos olhar para a cara dele. Porque a evitação é muito grande, né? Eu evito, eu não quero saber, eu tenho medo de sentir, né? O paciente tem medo de tudo. Então ele evita, vai comer, porque ali ele sabe como lidar. Exatamente. E é muito angustiante antes a pessoa imaginar que não vai conseguir lidar, né? E, de repente, o acompanhamento psicológico permite exatamente que a pessoa se sinta assegurada de que ela não vai estar sozinha para atravessar. Porque não adianta a gente dizer, né? A gente fala e entra pela cabeça, pelo cérebro. Mas aqui na visão, não, depois da cirurgia, não vai sentir fome, não tem contato com a grelina. Essa é uma sensação que você não vai mais ter, mas na emoção, isso não está resolvido. A pessoa tem muito medo de não dar conta, de não comer, de se abster. Então, quando, através do acolhimento, no acompanhamento psicológico, faz com que as pessoas se sintam fortalecidas e prontas para enfrentar aquele desafio que é saber que eu não vou poder comer o tanto que eu quiser. Sim. Sim. E é uma relação terapêutica diferente, sabe? Porque é muito o alcoolismo, ainda mais o alcoolismo feminino, ele é muito estigmatizado. Então, para essa pessoa, eu me coloco muito disponível, claro, com os limites do setting terapêutico, dessa relação que é terapêutica, mas porque ela é muito sozinha. Assim como na compulsão alimentar, né? As compulsões são muito solitárias, mas o alcoolismo tem um estigma muito grande, né? E eu quero fazer um parênteses. Você disse é importante, nem todos os pacientes conseguem usar dos recursos que a gente disponibiliza, mas é importante. Eu aprendi com um grande mestre, que é o Jurandir Freire Costa, ele dando uma palestra há uns anos atrás, há muitos anos atrás, na época que não tinha ainda celular e tal, mas que tinha o BIP. E ele estava dando uma palestra no Círculo Psicanalítico e, de repente, tocou o BIP dele. E ele disse, olha, vocês me desculpem, mas eu trabalho com dependente. Então, eu disponibilizo o meu BIP. Eles sabem que eu talvez não possa atender imediatamente, mas eles ali estarão me sinalizando que eles estão precisando de ajuda. Então, eles se sentem menos solitários. E isso eu trouxe porque o Jurandir trabalhava na época, hoje em dia não sei nem mais, com dependência química, mas a dependência química é uma forma de compulsão. E eu trouxe isso para o trabalho com o transtorno alimentar, e isso é muito importante, porque mesmo que a maioria dos pacientes não usem desse recurso de entrar em contato, de telefonar, mandar mensagem e tal, mas eles saberem que podem apelar para uma ajuda de alguém que está ali disponível e que conhece a história dele. Não é uma qualquer pessoa que vai ouvir pela primeira vez o que ele... Não. É alguém que está acompanhando, por isso que a gente chama de acompanhamento, né, psicológico, terapêutico. Ele sabe que aquela pessoa já ouviu a sua história, sabe de que lugar ele está falando, sabe o que ele está precisando. Né? Às vezes é só uma escuta, às vezes não precisa dizer nada. Mas é muito importante a gente poder ter essa disponibilidade para o paciente, para o compulsivo, né? Que é o caso dos transtornos alimentares. Camila está aqui acrescentando, né? E que vai ouvir sem julgar. Exatamente, né, Camila? É a escuta terapêutica em que a gente não precisa, né,
emitir nenhum julgamento de valor, não é o nosso lugar. Mas quantas vezes a gente é tentado a fazer isso? Você tem toda a razão. Esse é o lugar do acompanhamento terapêutico, né? A gente saber transmitir para o outro que ele não vai ser julgado, que a gente está ali para acolher a dor, que é uma dor, né? Sim. Assim, esse apego seguro, né? Tem a teoria do John Bowlby, que eu amo, né? A teoria dos apegos. E nós somos, porque às vezes ele não teve no pai, na mãe, na família, né? Na esposa. Então é o psicólogo que faz esse lugar de apego seguro. Vem, você pode, igual fala assim para criança, vem, se joga, que eu tô aqui. Então você pode sentir comigo, né? A gente pode dar a mão e fazer isso junto. É o sentir E bom do Winnicott, né? Também. exatamente. E esse lugar seguro para ele, né? Porque para ela, enfim, porque do lado de fora é muito pesado, né? Além do o álcool e a comida, né? Tem duas peculiaridades, assim. Ok, o álcool a gente vive sem, né? A comida é pior ainda, talvez, porque não se viva sem. Mas ela não tem a capacidade, né, agressiva no organismo e no cérebro e viciante, avassaladora, como o álcool, né? Mas é de muito fácil acesso o álcool na nossa sociedade, muito barato e socialmente aceito, Exato, isso faz né? toda a diferença, né? Faz, porque se for olhar pela sociedade, né, sociedade brasileira, gente, de cirurgia bariátrica e metabólica, não. O bariátrico não deve consumir nunca É, mais é. álcool, porque não tem quantidade segura. É bem radical mesmo a coisa. Então, a gente, de repente, uma das coisas que eu acho importante no nosso papel, na preparação também, a gente aqui, o nosso foco hoje é o pós-bariátrico, mas é preparar Uhum. o paciente para abstinência alcoólica. No início, é Um fundamental ano, isso. pelo menos. Um ano, pelo menos, para esse corpo. E a gente sabe que às vezes isso não acontece, mas eu acredito que a minha prática clínica me diz que não é nesse primeiro ano que começam os excessos alcoólicos. É, Às vezes, não. mas nem sempre, é depois do primeiro ano. Porque passou a lua de mel, né? Exatamente. Passou a lua de mel e aí eu tenho que dar conta da vida como ela é, né? Como ela era e tantas vezes, né? Disse a obesidade é uma ótima distração para o paciente, né? O neurótico, ele adora pegar um assunto e se distrair. Só que isso foi sanado com a cirurgia e agora vai ter que se haver com aquilo que realmente importa, que é um casamento ruim, um filho que dá trabalho, um emprego chato, uma família, né, nuclear ruim, que tem um monte de problema, porque antes ela só olhava para o corpo. São muitos pacientes assim, né? O neurótico obsessivo, né? Aí a fama é que, não, faz a cirurgia, a mulher emagrece, o homem emagrece, e aí acaba o casamento. É porque aí começou a aparecer, né? Tira Uhum. aquela capa de gordura, que é como se chama? Como se fosse um colchão de ar que separa, né? Uhum. O obeso do resto do mundo, do mundo dos afetos. Então, quando aquilo começa a diminuir, os afetos começam a aparecer. E afetos esses que nem sempre são os melhores afetos, os mais positivos para o outro, não é? É. Porque muitas vezes o obeso tem tudo muito guardado, porque ele tem que ser o bonzinho para ser aceito. Aí ele começa a sair um pouco desse lugar e começa a aparecer, né? O verdadeiro sujeito cheio de desejos, que tem vontade e que não vai ficar mais abdicando, né, daquilo do lugar dele em prol de se sentir amado, né? E Sim. aí vem a fama, né? Que faz a cirurgia e se separam. Separam quando as coisas já não estavam muito boas, né? Quantos também a Exatamente. gente conhece que não se separam e que melhoram a beça o casamento? Não é? Cá estou. É verdade. É verdade.
É mesmo. Então, o parceiro, quando a gente consegue, né, uma boa parceria, e eu falo isso muito pro pessoal, né? Gente, a taxa de separação é maior do que a de reengorda. Prestem atenção nas relações. A taxa de separação é altíssima. Aqui o Carlos foi um parceirão, ele emagreceu 25 quilos. Ele também estava. Ele é alto, né? Mas estava com obesidade grau 2. Ele emagreceu bem, junto Isso é que com é a mudança parceiro. Parabéns, Carlos. junto com a Malaya, junto com a mudança da nossa casa. Foi realmente muito bom essa, né? Conseguir essa engrenagem junto, né? É muito bom. E você teve uma relação assim muito forte com a tentação do álcool? Sim, gente, sim. Na pandemia foi uma coisa muito forte para mim, sabe? É, eu consumi bastante. Eu gosto de vinho, eu estudo sobre vinho, eu já fiz curso sobre vinho, eu viajo para conhecer vinho. Gosto de beber vinho caro, que é bom que bebe pouco. Mas aí É verdade. a pandemia pegou. A pandemia eu vi minha adega fazer assim. Aí baixar. Aí eu falei, gente, vou contar. Vou fazer uma contagem aqui das crianças, né? Porque todas são etiquetadas. 39 tinham sido consumidos em 6 meses. Eu falei, não, isso aqui não tá bom, não tá bom mesmo. Porque era muito aliviador, né? Eu atendia, chegava em casa, uma tacinha de vinho, não posso sair, não posso fazer nada. Não... E era uma tacinha, duas, ia todo dia, todo dia. E disse, no Brasil, depois eu vi que o consumo de álcool aumentou 500% na pandemia. E a Exata. gente tem ainda uma galera que ainda tá, que ainda não se deu conta ou não conseguiu sair desse consumo diário. Normalizou-se beber todo dia. Essa prova, você é a prova de que é, o alcoolismo precisa ter um componente genético. Você não deve ter, porque senão você tinha se tornado alcoólatra, Que alcoólica. bom, É, que tem que tomar bom. cuidado, mas Tem um componente tem que, forte. da mesma maneira como na obesidade, você tem que ter o gene da obesidade para desenvolver obesidade, no alcoolismo tem também. Porque se você teve essa tendência tão forte a consumir tanto álcool na pandemia, e depois você Uhum. conseguiu novamente trazer para um consumo razoável, né? Sim, É sinal de que você não tem o gene do alcoolismo. Mas a gente precisa prestar muita atenção. tem que prestar. Não é, que às vezes não é direto, é um tio, um avô, que a gente nem tem conhecimento, né, na história. E a gente tem que prestar atenção no consumo de álcool, gente. E a Luana está falando aqui que tem muita gente que não se dá conta, né, do abuso do álcool, que não é beber todos os dias o dia inteiro. Claro, a gente sabe que tem. É, o que é importante da gente lembrar é que é perder o controle. Né? Quando a gente percebe que a gente está perdendo o controle, estou bebendo todo dia, como foi o caso que você, né, se responsabilizou, foi lá, contou as garrafas e tal. Pô, isso não está prestando, não Tá está sendo bom, não. eu estou bebendo demais. Então, vou diminuir isso. Quer dizer, você ali tomou consciência, né? Se Sim, responsabilizou, porque a consciência permite que você se responsabilize. E a responsabilidade, ela é transformadora. Se você ficasse naquela, não, mas foi da é, pandemia, agora a gente bebe, continua bebendo, mas nem tanto. A gente sempre, sim. quando tem a perda de controle, é a coisa da obesidade. Tem uma desculpa para se manter no mesmo lugar e não mexer naquilo. É, Concorda? concordo. E a dificuldade, eu dificultei o acesso. Eu cancelei a assinatura, parei de comprar, né? Você começa a observar que às vezes é tédio, né, vira hábito, já vira uma coisa normalizada. Ah, sair do trabalho,
né? Passar num bar com um amigo. Na pandemia não tinha isso, mas enfim, no dia a dia começa a se virar hábito já, né? Aí não é só quando tá sob fortes emoções, sabe? É hábito. É pior. Aí fica pior ainda a coisa, né? Porque É não é muito nem pior. desejo, nem tá angustiado. Uh-uh. Não, já é aquela coisa que já É. automaticamente chegou em casa, tem que tomar uma dose de uísque, uma dose de uma taça de vinho, enfim. É algo Uhum. que passa a fazer parte, né, da rotina. E você nem tem a possibilidade de entrar em contato com o que você está sentindo, se é angústia ou não. Já está Já tá. normalizado. E aí é perigoso, né, É. É Lu? perigoso. Para o bariátrico, mais ainda, né? Porque esse corpo ele foi mecanicamente alterado e metabolicamente também. Uhum. Então, a absorção do álcool, principalmente para o bypass, que mexe, né, na estrutura do intestino, é muito rápido. O bariátrico é tóxico, gente, o álcool. Tem O que um é importante médico. lembrar é que a pessoa que, antes da bariátrica, para ficar alta, precisava de 5, 6 latinhas, depois da bariátrica, com 2, 3, ela já está para lá de É, maré, é. porque a absorção é muito maior. A gente fala isso em termos assim meio teóricos, mas tem que ir na prática. Sabe, a terceira taça de vinho já vai bater diferente. Já Uhum. vai começar a promover esquecimentos e coisas do tipo que não é o mais indicado. Então, precisa se tomar muito cuidado mesmo. De paciente, por que acontece, gente, né? Mecanicamente, sim, biologicamente, é muito tóxico. Então, às vezes, com menos de uma garrafa de vinho, tem paciente que desliga, porque o cérebro fala, tá muito tóxico pra gente, pra tudo aqui, eu vou desligar essa pessoa para parar de chegar mais toxina. É, Então, é o paciente que dorme no bar, o garçom leva em casa, né, que apaga no meio da festa, né? E se isso está acontecendo, ou se você é a pessoa que às vezes o amigo fala, você está bebendo muito, você não acha que você está bebendo demais? Presta presta atenção, porque atenção. pode ser. Em vez de Né? ficar com raiva, né? Fica não. Eu sei, a pessoa fica chateada, fica mesmo, mas é interessante. Se está faltando no trabalho, se aquilo está te atrapalhando, você vai, mas no outro dia não está rendendo bem. É sintoma de abuso, né? Do álcool. Beleza. E tem uma outra questão que também eu acho que corre junto com o alcoolismo, que é o fato de que o álcool bate no sangue e vira açúcar. Então, mesmo que a pessoa não tenha o gene da obesidade, como parece ser, o gene do alcoolismo, como parece ser o caso da nossa querida Lu, se a pessoa desenvolveu obesidade, ela pode engordar muito. Engorda. E o reganho de peso está aí. É o grande desafio. É o grande Sim, sim. desafio do pós-bariátrico. E o álcool, ele não só pode desenvolver o alcoolismo, porque a pessoa pode perder realmente o controle, né? Mas, assim, mesmo o uso social, festivo do álcool, precisa tomar muito cuidado, sobretudo no início, porque faz uma cirurgia para emagrecer e vai tomar uma coisa que a gente sabe que vai engordar. É, Nós é. tivemos um cliente de uma da primeira equipe que eu trabalhei que foi muito incrível. Ele ele fez a cirurgia, emagreceu bastante. Ele tinha, parece que 140 quilos. Emagreceu bastante, ficou com uns 90, estava todo feliz da vida, sumiu, abandonou a equipe. Um ano e meio depois ele voltou, ele estava mais gordo do que antes da cirurgia. Agora, a mulher dele, logo depois que ele emagreceu, que ele foi para os seus 90 quilos, a mulher dele tirou foto dele. Olha,
o cinto pendurado era, na foto ficava de um tamanho assim, né? Ele emagreceu muitíssimo, ele estava Muito. ótimo. 1 ano e meio depois dele ter emagrecido, ele engordou mais do que antes da cirurgia. Por quê? Aí a mulher dele Não. contou. No fim de semana, ele parou de comer. No fim de semana, ele tomava 40 latinhas. Ele não fez a sua conta, Lu. Senão ele teria Não, ficado em perdeu o 2 dias, contato. né? Em 2 dias, 20 latas Não, por dia. nossa, perdeu o contato com a realidade, né? Fazer Pois conta, é. se pesar também. Gente, é preciso, viu? Eu tô vendo, tem vários psicólogos aqui assistindo. A gente precisa que esse paciente faça contato com a realidade, porque na cabeça, não é tanto assim. Eu bebo socialmente, eu quero números, eu quero quantidade. Pois Porque é. beber E é socialmente, ó, muito importantíssimo pago. lembrar que para emagrecer tem que fazer as pazes com a balança. Sim, sim, Gordo, sim. obeso, sobrepeso, não gosta de se pesar. Agora, para emagrecer, precisa fazer as pazes com a balança. Como você bem disse, Lu, contato com a realidade. Sair daqui, ó, É, da imaginação. é, É só um pouquinho. é. São pessoas. Eu estive nesse lugar, gente. Falo aqui no meu lugar de fala. Ali também como psicóloga, mas são pessoas extremamente evitantes. Então, quanto tempo eu evitei subir na balança, mas aí chegava no verão, o shortinho não subia. Ó, oh, por que será? 6 meses que eu não me peso. Ó, oh, 20 quilos. É um nível de evitação tão grande, e também para o álcool. Né? Ah, não, eu só como um biscoitinho. Quero o número, quero que você. Eu brinco que eu falo diário de furo. Eu quero um diário de furo. Você vai escrever para mim aí no bloco de notas tudo que você comer que não está no teu plano alimentar, para a gente ter uma noção. E geralmente o paciente fala: Meu Deus, toda hora que eu ia anotar, eu falava, mas isso eu não tinha noção. E aí funciona. Fica a dica. Ai, gente, minha orelha nunca aceita isso. Fica a dica. Não, a melhor coisa que existe, né, é a gente ter contato com a realidade, com o Uhum. espelho, com a balança, né? A É. balança não é menos importante do que o espelho, porque todo obeso só se olha no espelho, né, do pescoço para É. cima, que nem a minha Ah, cama. Só, além da. só Foge, dá o rosto. E aí foge muito. você fica, né, briga com a balança, briga com o espelho, como você bem disse, perdeu o contato com a realidade. Olha, veja bem, né? Esse paciente, 40 latinhas no fim de semana. Ele naturalmente pensava: não, eu não sou um alcoólatra, eu não falto trabalho, eu não bebo de segunda a sexta, né? No fim de semana eu tomo minha cervejinha. Olha como fica, tudo muito. Na nossa sociedade, tudo muito ok, né? 40 e 15 latinhas mais ou menos por sexta a domingo. Mas é muita coisa, gente. E além de tudo, né, disse, não só a engorda, mas a cirrose. Eu peguei um estudo, até troquei um pouco com a Alciane, que é a nossa colega, um estudo de cirrose hepática em pacientes bariátricos. Hum, 20% de morte por cirrose. Depois eu vou te mandar isso tudo. Quem quiser, gente, me manda direct que eu mando, tá? O link. Por cirrose hepática. É muita. A pessoa deixa de morrer por comorbidade. E vai morrer de cirrose, cara. É muita coisa. é muito grave, né? É muito grave. Um médico que eu trabalho, o doutor Adriano, ele fala: Lu, é como a pessoa pegar uma injeção de álcool e injetar no fígado, de tão tóxico que é para o bariátrico. Muito mais do que para um paciente não operado. Por isso que a gente é tão chata com você. Pois é, mas é uma chatice que a gente conhece o resultado, né? E, Uhum. sobretudo, no primeiro ano, tem-se que evitar o álcool de qualquer jeito. Isso faz muita diferença, até para que a pessoa tenha mais consciência,
Não é, Lu? Essa coisa que você, esse Sim. movimento todo que você fez da pandemia, e depois da pandemia você foi lá, contou as garrafas, tudo isso foi em função da consciência que foi fazendo você se responsabilizar. Porque senão é muito difícil, né, abrir mão de uma rotina boa, né? É ótimo, né? A gente se alienar é delicioso, gente. Eu trabalho, o labor do psicólogo não é fácil. A gente tem que saber com muitas questões, né? Nossas do paciente, é muita coisa. Então, imagina na pandemia, não estou querendo passar pano para mim, não, mas eu atendi muitos médicos na linha de frente. Foi pesado. Eu assumo, foi autoaliviador tomar minha taça de vinho, mas estava muito, muito mesmo. 39 foi exagero. Foi muita coisa. Acabei com a minha. Nossa, solapei com a minha coleção. E agora parei de fazer coleção, inclusive. Eu tenho os que eu ganho, para assinatura ou que eu viajo. E aí tem que trazer pouquinho. Assinatura não tenho mais. Não chega a vir na minha casa mais, não. Pânico, muito medo dessa doença. Tenho muito medo. E no primeiro ano eu fiquei zero. Eu fiquei 6 meses sem açúcar. Eu fui muito, muito disciplinada. Fiquei 6 meses sem açúcar, igual mandam. Fiquei um ano sem álcool, bem, bem direitinha. Até porque, gente, você já tá ali numa desnutrição assistida, né? Que é a bariátrica no primeiro ano. Uhum, E o claro. álcool, e o álcool piora a sua microbiota intestinal, piora a absorção de nutrientes. Não é só o alcoolismo. Para o bariátrico é todo um sistema que ele vai colapsar. E a gente precisa, né? Aqui tem vários profissionais, a gente precisa lembrar, sobretudo daqueles pacientes que não falam que estão ingerindo álcool, mas a gente que já tem prática, a gente precisa ter uma escuta apurada para detectar que aquele paciente ele está buscando algum tipo de prazer. Se a vida dele tá uma droga, ele tá reclamando que não pode comer, ele tá reclamando de tudo e tá mal-humorado. A gente tem que lembrar que muito provavelmente ele tá arranjando desculpa para algum prazer ilícito. O álcool se É, torna ilícito, né, para o bariátrico. Sobretudo se ele não está emagrecendo e está engordando, né? Exato. Opa, E que vamos é o mais, atrás. é o mais comum. E são exatamente aqueles que estão engordando, se mostram insatisfeitos e não assumem que estão bebendo. E dizem que não comem nada e não estão emagrecendo. Porque a ação emagrecedora da cirurgia bariátrica é inquestionável. Tá? A pessoa emagrece. A pessoa não estar emagrecendo É depois da estranho. cirurgia, alguma coisa não, né? Não é no primeiro e segundo mês, mas a partir do terceiro, quarto mês, não estar emagrecendo não é normal. É, é. Algo, né, da ordem do patos. Né? Não é Ou, patológico, mas é sim, alguma coisa, sim, precisa investigar. não é? A gente precisa estar com esse radar ligado. Exa- Alguém perguntou aqui, disse, hum. se o paciente chega alcoolizado no consultório, como é que é a conduta da gente? Paciente alcoolizado no consultório, Eu não atendo, eu dou limite. Sinto muito, eu não atendo, olha não. só, se, não, se, se aconteceu pela primeira vez, eu vou tentar entender o que, que aconteceu. Por Uhum. que, que ele se alcoolizou e por que, que ele precisou se apresentar. Né? Porque quando o paciente está se apresentando para mim, ele está se É, apresentando para ele mesmo. Aí eu tento ver, né, por que será que ele precisou se apresentar alcoolizado. Ele pode estar se anestesiando para tentar falar alguma coisa que estava difícil.
para liberar um pouco a censura. Isso às vezes acontece. Então eu procuro assim avaliar na primeira vez. Mas depois da primeira vez, aí a gente conversa na sessão seguinte, né? Sobre toda essa questão, por que será? E aí o limite é estabelecido. Olha, por exemplo, se o sujeito chega, ele cheirou pó, a gente não tem como detectar. Né? Não é para isso que a gente está aqui. Detectar. E as pessoas podem muitas vezes estarem buscando baixar o nível de censura para se permitirem contar coisas que são mais difíceis quando a censura, né, o superego está ali tão presente. Claro que faz sentido. baixam. E É, ajude um pouco, né? sim, sim. Damos aqui, olha, sugestão para a próxima semana: açúcar, droga É, viciante. Uma ótima ideia falar sobre o açúcar viciante. Maravilha. eu falando que eu dou Considerar, limite, viu, né? Nazaré? né? Vamos considerar. E eu depois aviso para vocês o que eu resolvi. Eu quero mais sugestão de temas para a gente abordar na próxima semana. E eu acho que o tema das drogas é um tema muito importante porque ele está muito associado. É muito fácil, não só o paciente bariátrico desenvolver um alcoolismo, como também se tornar um drogadito. Uhum. Você tem muito isso na sua clínica, Lu? Muito não. Agora buscando aqui no meu HD, eu tenho duas. Uma que faz um uso muito severo, bastante de maconha. Uhum. E às vezes vem, né? Fumada assim pra sessão, tá vendo? Eu falo que eu sou brava, nananã, mas enfim, né? Eu relevo algumas vezes que ela precisa realmente vir, é isso. E a outra que faz o uso, e o uso da maconha sustenta a compulsão, porque dá É larica. claro. Então, para eu ter compulsão, sabe, para eu desligar essa censura, ela fuma aí, né? Poxa, Olha, larica. tive uma paciente que me contou, olha a maluquice dela. Ela me contou que ela precisava tanto fumar para poder entrar na sessão que ela fumava no banheiro. Não foi do lugar do consultório onde eu estou hoje, porque ali seria inviável, porque eu acho que, né, Cheiro. esse detector. Mas eu não me lembro qual consultório que eu estava, mas era um consultório que ela pôde fumar no banheiro para poder entrar assim que tinha fumado, porque ela não me contou, ela só me contou depois. E eu achei incrível, porque aquilo foi muito esclarecedor. A partir daquela sessão, ela trouxe questões assim muito difíceis mesmo, que ela não tinha coragem de contar. Então, por isso que eu acho que às vezes pode ser um recurso que a gente pode considerar. Mas é uma coisa muito relativa, né? Não é. Existe até, não é a nossa vibe, mas existe a psicologia com psicotrópicos, com uso ali assistido, né, direitinho, até com ayahuasca, com cogumelo. É pouquinho a dose, mas existe, né? Analistas que doutor Garbo Maté é um que usa bastante, assim, para dar curso e tudo. Especialista em traumas, certos traumas ele acessa através desses psicotrópicos. Não é a minha área, não é a minha vibe, mas sabe disso, uma coisa que eu tenho trabalhado muito com esses pacientes é que é engraçado, né? Isso também acontece no álcool, tá, gente? Esse paciente tem uma doença fundo. Por exemplo, essa menina que usa muita maconha, ela tem TDAH. Ela tem uma hiperatividade absurda. Então, falei, você tinha que estar tomando remédio. Você está usando a maconha como remédio. Foi a forma intuitiva que tu encontrou de conseguir fazer suas coisas, te parar. Ah, eu odeio remédio, sou contra remédio. Eu falei, mas
né, tá te fazendo mal do mesmo jeito, querida, esse uso. Então, ela tá fazendo acompanhamento e fazendo os testes todos, né? Foi a forma de acessar isso. E o álcool também, gente. O álcool baixa um pouco a ansiedade, ou ele, se a pessoa é deprimida, né, ou tem uma fobia social, ela fica maravilhosa socialmente, né? É, o álcool, ele tem múltiplos poderes, não é à toa que Oxi, ele é tão requisitado, né? E a pois questão é. mais importante do álcool é exatamente o fato dele ser uma droga perigosíssima, mas lícita, né? Todo mundo pode fazer uso em público, socialmente. É aquela coisa, né? Eu tenho, como é que chama? Assinatura e recebo vinho em casa. Foi, né? Uhum, é. Imagina, isso daí é absolutamente aceito. Uhum. Então, isso torna muito mais difícil o tratamento. Qual seria, Lu, para você, o aspecto mais importante para se trabalhar nesse paciente bariátrico que você está vendo que ele está indo para o lado do alcoolismo? Ele está deslocando a compulsão alimentar para a compulsão alcoólica. É, é uma... São muitas frentes, né? Mas eu vou mais para o lado de entender o que esse álcool, o que ele preenche na vida desse sujeito, qual é o buraco que ele está entrando, né? É no buraco do autoalívio, como eu percebi comigo, eu mereço, eu trabalhei, né? Não dou conta desse desconforto, né? É no buraco evitante ali, não quero dar conta da minha esposa, chata, no trabalho. Eu acho que é perceber esse afeto, esse lugar aí que esse álcool está entrando, porque sem dúvida está ocupando um lugar. Pois Né? O que eu não estou dando é, o conta. Ricardo está dizendo aqui, né, da questão das avaliações. É verdade, Ricardo. A gente que faz muita avaliação bariátrica, a gente sabe que é um dos grandes problemas, porque tem muita gente que recebe o laudo psicológico, os habilitando para fazerem a cirurgia, mas não são pessoas que estejam habilitadas. Até porque, olha bem, nós nos deparamos com questões práticas graves. O plano de saúde, ele exige o laudo psicológico, mas ele não dá cobertura para os psicólogos. Alguns dão, a maioria não dá. Não dá. É. A pessoa fica se sentindo na obrigação. Alguns, raros, acham que é uma oportunidade de se conhecer um pouco melhor e aí se abre para a possibilidade de um acompanhamento psicológico e de se submeterem a uma avaliação. Porém, a grande maioria faz por obrigação e é o máximo que a gente consegue são 4, 6. Eu, inicialmente, quando pergunta, eu digo 6 meses, mas normalmente o que a gente consegue são 6 sessões. Encontros. E E quando consegue. você está dizendo que você já negou vários. Não me mandam mais, porque sabe que com essa pobreza eu não faço, eu não dou. Então eu sou É. considerada assim uma chata, porque eu não ligo, não. Se eu acho que eu não está preparada, eu não dou. E aí isso já me deixa um pouco de lado e eu não ligo, não, porque eu não quero fazer um trabalho mal feito, porque depois, muito com muita frequência, são exatamente os pacientes que não estão É. bem preparados que acabam desenvolvendo um alcoolismo. Né? Outro dia eu Eu acho... recebi. Oi? Desculpa. Não, pode falar. Eu recebi, estava falando, né, das nossas, de como é o nosso trabalho, né, bem feito, qualificado, e eu recebi uma demanda, né, uma pessoa me perguntou, eu vou operar e eu preciso do laudo. Eu falei, olha, acontece assim, assim, assado, são tantos encontros, a gente vai fazer isso, vou querer encontrar com sua família em algum dia, a gente vai, e é tanto, e só o laudo, eu só quero o laudo, e só o laudo.
Então, assim, não, não sou uma fábrica de laudo. Aqui não tem um carimbo que vem aqui. Não é é um processo, né? Não é Pois laudo. precisam estar preparados. Porque eu estou lembrando aqui que tem um outro aspecto também é, do alcoolismo que a gente não pode esquecer. O bariátrico, ele fica muito isolado, né? Naquele mundo que ele acabou criando forçadamente, mas que a família não conhece muito bem, os amigos dão um certo apoio e tal, mas a médio e longo prazo tem uma solidão muito grande, né? E é interessante porque o álcool, de alguma forma, ele tem também um aspecto térmico. A Ivanise Fontes fala muito bem dessa parte do aconchego que também o álcool promove, exatamente pela sensação térmica que a pessoa encontra no álcool. E a Luane está dizendo aqui que nos Estados Unidos é pior ainda. A pessoa passa por uma entrevista de 45 minutos com o psicólogo e já recebe o aval para a cirurgia. Pois é, não deveria ser, infelizmente, aqui também existe muita gente que dá laudo assim. Antes, eu já comecei a trabalhar com isso há tantos anos, que numa época que ainda tinha fax. Eu recebia demanda de pessoas pedindo para me mandar o laudo por fax. Olha, as pessoas realmente perdem a noção completamente, né, da gravidade do que é a saúde mental. Gente, o que é a saúde mental, né? Enfim, mas eu acho que a gente tem uma função importante que é exatamente mostrar para as pessoas a importância do acompanhamento psicológico. A Patrícia está aqui dizendo que a gente recebe no consultório um paciente operado, e claro que ele é compulsivo, que não consegue parar de comer e beber. Olha só, Patrícia, a gente estava falando disso agora há pouco. Essa é uma questão importante que precisa ser vista, porque precisa trabalhar a compulsividade dele. Por que ele está perdendo o controle diante da comida e diante do álcool? Que angústia é essa tão grande, avassaladora, que ele está precisando anestesiar? Esse é um trabalho Sim. árduo e, antes de qualquer coisa, se o paciente não consegue parar de comer e de beber, primeiro, nós, enquanto psicólogos, precisamos estabelecer um contato com a equipe médica, É. saber do médico, do clínico e do cirurgião se está havendo algum problema. Isso é a primeira coisa. Depois a gente vai ver se, como eu falei inicialmente, eu devia ter começado inversamente, se é uma questão de compulsividade, porque se é só compulsividade, está comendo, mas está vomitando, está se fazendo mal, pode estragar a cirurgia de tanto vomitar, porque a gente sabe que um dos possíveis problemas, né, dos bulímicos é exatamente estourar o esôfago, o sistema gástrico, por conta de quê? Por conta de tanto vômito. Então, se o nosso paciente não está dizendo para a gente que não está conseguindo parar de comer, aí como é que não tem como dar certo. Né? E a Luane está aqui perguntando como é que eu trabalho com os pacientes que não são liberados para a bariátrica. Esses pacientes precisam ser melhor trabalhados a compulsividade É. deles. É porque a compulsividade deles, a perda de controle deles, ainda não encontrou o desejo de se controlar. E a gente tem que trabalhar isso. É um trabalho árduo, Geralmente, Luane. e geralmente os que eu neguei super entenderam, ficaram. Falei, vamos dar aqui 6 meses e a gente reavalia. E Isso. a pessoa falou, e entende, sabe? Eu já quase fui agredida, gente, por negar laudo. Uma mãe queria muito que a filha adolescente operasse. A menina comia de madrugada 100 peças de japonês, não tinha a menor condição, todo dia, menor condição. E eu neguei.
E aí a mãe invadiu o meu consultório, bateu na mesa, achei que ela ia me matar mesmo. E eu falei, vai. Ah, o psicólogo da equipe vai dar o laudo. Coloque a sua filha em risco, né? Eu não, meu nome não estará no laudo dela, mas a senhora que sabe. Na outra semana, essa menina ficou comigo 2 anos fazendo tratamento. A mãe super entendeu, né? Isso é Não tem alguém legal, né? querendo bem. Esse tipo de processo, né? Essa menina, uma adolescente, como você falou, passou por esse trauma que é a mãe, Uhum. né? Isso, claro, que mesmo que ela não tenha visto no estado presente, mas aquilo refletiu nela de alguma maneira. Sim. E depois ela voltar e se manter em É. tratamento. E ela chegou a ser liberada para cirurgia ou não Ela, precisou? então, ela não quis. Ela começou a fazer o tratamento com a nutricionista. Ela tinha 17 anos, ela nunca tinha feito um processo clínico de emagrecimento. Ela não era, nem pela compulsão e nem pelo processo, uma candidata para bariátrica. Então, ela nunca nem tinha feito, né, uma dieta, um plano alimentar. Então, ela emagreceu, não ficou magérrima, mas eu não quero bariátrica, eu me gosto assim. E foi era para formatura, né? A mãe queria que a menina ficasse lindíssima, essa modelo, Para mas sem mostrar para a essa. família. Irresponsável, completamente irresponsável. E ainda bem, ela teve a sorte de encontrar você, uma psicóloga, sobretudo, né, além de todas as características técnicas e profissionais que você tem, mas a questão é ética, né? A gente não pode fazer determinadas coisas. Eu tenho uma definição de ética que eu adoro e que, de alguma forma, eu sempre leio para os meus pacientes, porque eu acho, assim, fantástico. É o seguinte, ética é aquilo que... Deixa eu lembrar, peraí. É uma frase tão... Ética é E, aquilo... Ética é obediência ao que não é obrigatório, mas é bom e justo e coloca o coletivo sobre o individual. muito Lembre, bom. ética é a obediência ao que não é obrigatório. E isso, olha só, quando você tem uma atitude dessa, você está sendo ética, porque você tem todo o direito de dar o laudo e receber o dinheiro e pronto, porque quem dá o laudo dessa maneira, para uma pessoa que não tem indicação, hipótese alguma, ela está faltando com a ética, né? Muito. Por quê? Porque você poderia ter feito isso. Não Era uma estaria assinatura a de obediência papel. ao que não é obrigatório. Você não é obrigada, né? A gente não É, é obrigada a faltar com a nossa ética profissional. sim, sim. E às vezes o paciente acha que é maldade. Não, gente, é É proteção proteção. à vida. Eu fui negada para bariátrica da primeira vez, sabia? Não sei se É você sabia mesmo? disso. Eu fui Por negada, quê? não pelo alcoolismo, não foi pelo alcoolismo, não, tá, gente? Porque eu tomei, e eu fui negada pela psicologia, tá? Eu fui aceita em todos os quesitos. Porque eu tomei um pé na bunda, né? Não foi do meu marido, foi o anterior. Foi o melhor pé na bunda que eu já tomei na vida. E trocada por uma magrinha. E eu com 120, sei lá. E uma amiga falou: você não faz a bariátrica que eu fiz? Ela não, vai no meu médico, lá fui eu, né? Toda ali. E eu sou um pouco Caxias, então eu falei assim: eu não vou. Eu era chefe de 40 psicólogas na prefeitura. Eu podia ter pedido para qualquer uma carimbar um laudo para mim. Mas eu falei: eu quero ir numa especialista. Eu quero ir numa especialista em bariátrica. E lá fui eu. E aí, quando ela me perguntou por que você quer operar? Aí eu falei: porque eu fui traída. Ela falou: então você não vai operar? E foi... Isso não é o motivo. A cirurgia não vai trazer amor de volta. É isso Não é sobre mesmo. isso. Ainda bem. E como, né, aquilo que a gente sempre Foi diz, ótimo. às vezes um não é a melhor coisa que pode acontecer na vida da gente, né? Foi, Então, foi pessoal, olha ótimo. só, eu quero pedir para vocês mais uma vez
Já veio aqui algumas sugestões. Teve gente pedindo para eu trazer a relação entre transtorno alimentar e abuso sexual, trazer reflexões sobre o açúcar como uma droga lícita e perigosíssima. Eu quero que vocês coloquem aqui para mim sugestões para que a gente possa decidir junto sobre o que eu vou conversar com vocês na semana que vem. Então, coloquem aqui ou na minha DM, mas, por favor, eu estou querendo saber qual o tema que vai ser a preferência de vocês para que a gente converse na semana que vem. E aí eu anuncio no início da semana que vem. Tá bom, pessoal? Lu, mais uma vez, muito obrigada. Você é um amor e, além de você ser uma fantástica profissional, eu quero te agradecer muito pela sua coragem de você se expor, se colocar como paciente também que tenha passado por uma situação tão delicada. Meus parabéns, minha querida, e muito obrigada por tudo. E, sobretudo, pela nossa amizade, querida. Um enorme. Um beijo, obrigada. E muito obrigada para todos que estão aqui conosco. Até para a semana. E para você em especial, viu, Carlos? Um abraço muito grande. Ricardo, Cris e todo esse pessoal aqui que está nos acompanhando. A Luane. Olha, quanta gente boa que tem estado toda semana. Camila, muito querida. Olha, quanta gente boa. Por favor, coloquem aqui as suas sugestões para a semana que vem, tá? Uma boa semana. Beijo, gente. Tchau, Obrigada, tchau, pessoal. Dirce. Beijo, tchau.